não tenho tempo. Uhum. Tá no quintal da sua casa, né. Então não tem como você não se apegar àquilo, tá palpável. Perfeito. Então é a qualidade de vida, não muita performance. Lógico que ajuda, né. A Claro. gente ter hoje eu tô com 43 anos de idade, e ainda vejo que eu ainda jogo capoeira com um nível muito bacana da garotada. Com Mas certeza. Ah, fica porque na frente dele pra você ver se o pé não entra. mas porque eu tento me cuidar nesse aspecto, né, de Perfeito, é alimentar isso. bem, de sempre estar treinando, Uhum. né, fazendo uma construção corporal para que eu possa ter uma Bom longevidade desempenho, na né. capoeira, que é um esporte que eu amo demais. Que maravilha, né. Então, é porque é uma coisa que a gente quando você que tá aí conhece o Roberto, sabe do que a gente tá comentando, mas para aquele pessoal que tá conhecendo o Roberto Mova agora, é importante, né, porque ele é um cara muito disciplinado, a gente vê, né, que existe ali essa disciplina que ele carrega ali na rotina dele, né, ele é bastante, metódico, assim, a gente vê às vezes vê com algumas situações, é uma coisa que tange esse lugar da organização, e a capoeira dele é assim, né, é uma coisa que marca a minha, memória, assim, sobre a fala sobre ele, sobre o Roberto Mova, e aí é um destaque, né, que eu já escuto do mestre também, é a questão de quando ele chega para a escola, né, e ele faz o primeiro evento, a forma com que ele participou aquele ano viajando para São Paulo, viajando para tudo quanto é canto, foi para Europa, então essa sede, essa vontade dele é nítida e essa seriedade, compromisso que ele tem com a capoeira, né, eu falo isso aqui realmente exaltando, porque é muito bacana a gente perceber e tá do lado de pessoas, né, que inspira a gente nesse lugar também. E nesse lugar, né, de hoje, o Roberto Mova, pegando aí uma segunda, né, estágio ali do contramestre, para se aproximando ainda mais para o mestre, existe uma relação entre o passado, né, e o presente. E ainda não o futuro, que a gente vai terminar com isso para a gente fechar. Mas sobre a sua percepção, né, dessa transição que você passou na sua vida, né, de uma experiência que muito mais, eu não vou dizer mais complexa, não quer dizer tão difícil, mas assim, como que é essa sua percepção do que aconteceu na sua trajetória, com o que acontece hoje dentro do universo da capoeira, né, desse lado profissional, desse olhar criterioso que você tem? Então assim, eu pego para um lado de transformação, né. Uhum, Infelizmente a capoeira no passado tinha muitos estigmas, Uhum. muito jeito de lidar, principalmente com a garotada da periferia, né. uhum, Eu costumo dizer que você é o que você tem. No passado isso era muito marcante, né. Então eu passei por algumas escolas de capoeira, né, passei, enquanto garoto pela escola Amazonas, Mestre Fortão, depois fui treinar com o mestre no Guedes, na Barra da Capoeira, uhum. né, na ida dele para a Europa, eu fiquei com o mestre na cidade, Legal. e depois fui apresentado ao mestre Senzala, que era do grupo Centro-Oeste, depois a gente fez um projeto chamado Capoeira Gamboa juntamente com ele. Uhum. Um cara hiper bacana, Massa muito demais, né. responsável, um cara que me levou de um ponto ao outro, né. Perfeito. E quando ele decidiu não mais seguir na capoeira, eu conhecendo o Frajola, a gente fazia faculdade junto, o contramestre Frajola, e a gente ficava na aula papeando sobre capoeira, o tempo inteiro, né. Ele falando sobre as experiências dele, eu falando sobre as Sim. minhas, a percepção que ele tinha de capoeira e eu falando sobre as minhas. E aí, quando o mestre Senzala decidiu não mais fazer parte da capoeira, ele me perguntou: "Pra onde que você vai?" Falei: "Mestre, eu não sei pra onde eu vou. Eu sei eu tenho uma noção, mas eu não Uhum. sei se eu vou me encaixar lá." E eu já tinha um contato com o mestre Guerreiro, assim, de alguns eventos de capoeira, de alguns lugares que a gente sempre se encontrava, sempre admirei o trabalho. Uhum. Dentro do Capoeira Gamboa, eu sempre visitava os eventos da Claro. escola, o Festival Holandês, fui em várias edições, né, e vi uma qualidade muito boa de capoeira. Um lidar com os alunos, um lidar com a família. Falei: "Cara, esse lugar é um lugar onde eu acho que pode dar certo." Que maravilha. E vim somar desde 2017, eu acho que, foi uma das melhores escolhas para mim na trajetória da capoeira, foi ter vindo para o Capoeira Luanda. Que maravilha. E a escola ganhou muito também, a Com gente certeza. enquanto eu falo enquanto aluno, né, a gente vê isso, eu particularmente falando, se o senhor não tivesse aqui, a gente não teria tido a experiência, de uma memória rápida que eu tô dizendo assim,
que a gente teve agora no Anderson CEO. Então é nesse processo, né, a capoeira, o mestre sempre comenta sobre essa ideia de ser a capoeira ser feita por pessoas, né, e a Sim. gente precisa dessas pessoas próximas da gente, né, e pessoas boas, né, Uhum. que traz esse lugar, de seriedade, compromisso, mas também de família, né. Você tem uma família Lógico. na capoeira, né, Roberto? Fala pra gente um pouquinho dessa relação de família, capoeira, trabalho, uma loucura, e nesse mundo que a gente ainda tem de intenso, como é que é lidar com tudo isso, né? Cara, eu costumo dizer que eu tenho a imensa felicidade de ter minha família na capoeira, É isso. né, ter conhecido a minha esposa. Sei quanto é difícil para algumas pessoas que não conseguem ter um cônjuge nesse dia a dia, né. Meus filhos, eles treinam capoeira com a gente, hoje por livre e espontânea pressão, né, É isso. mas é aquela questão da gente deixar um legado, né. Se amanhã ou depois eles não quiserem fazer capoeira, a minha parte eu fiz, né, Claro. a parte da música ela fez, foi apresentar, a maravilha do que é a capoeira, né, para eles. Então, graças a Deus, conheci a musa na capoeira, a conheci ela com 17 anos de idade, então, assim, mais do Que que massa, cara. 70% da minha vida, eu Tá estou do lado dela, né. Que legal. Perfeito. Dividindo as inquietações, né, as aflições, as alegrias, na capoeira e fora da capoeira. Então, assim, Inclusive, pra ela foi mim campeã agora aí do foi campeonato, campeã né? lá na Parabéns aí, Cidade musa, massa Ocidental. demais da conta. Ela vem Ela tá me trilhando devendo um também aí. cachê de coach, né, eu falei pra ela, falei: "Pô". Olha aí, Vai ó. lá, vai estar registrado. Vamos ver Tá se teve registrado essa, aqui, se depois teve, que se teve acerta. Pois é. essa resposta, esse acerto aí, viu? Exatamente. Mas é isso, pessoal, muito Começar a assinar um massa. contrato com ela agora, toda luta que Ó, ela for É porque fazer. não é o primeiro que ela ganha, não, ué. olha, e falando da musa, né, que ela treina, né, com você, Isso. a gente vê muito dentro do processo de evolução dela, você, né, porque aí a gente vê o professor dentro de um processo de formação mesmo. Para você ter uma aluna, né, do nível da musa ou outros alunos que você teve ao longo da vida e tem agora, como é que é ver o seu processo sendo passado adiante aí nesse mundo da capoeira? É o Cara, trabalho. é uma imensa felicidade, né, a gente vê que dá certo aquilo que você prega, os treinos que você executa no dia a dia, né. E que o aluno ele tenta levar um pouco do que o mestre vem passando. Assim como eu vou na academia do meu mestre, eu dou uma aula, ele sempre fala assim, o mestre guerreiro, né, que além de saber fazer, saber transformar. Perfeito. Então, às vezes, de uma aula que ele faz lá com a gente, eu faço 10 aulas na minha academia, né. Eu aprendo ensinando, porque Com às vezes certeza. a gente tenta ensinar para um aluno de uma forma, ele não consegue, você busca outra forma. E aí, Sim. se aquele aluno ainda não consegue, você busca outra forma. Então, sempre estar melhorando o processo didático com os alunos dentro da caminhada, né? E ter um olhar para o aluno para ver o que que ele precisa melhorar. E às vezes também o aluno ter aquele olhar de entender e ter a humildade de Uhum. querer mudar. E o que eu Legal. vejo às vezes na música é isso. Eu sou muito rigoroso às vezes na questão da cobrança, Uhum. e até esqueço, às vezes, o lado esposo, né, eu falo: "Tá ruim, faz isso", e nesse campeonato foi até legal um momento que ela fez um jogo e eu fiquei, assim, Pegado. tiririca com ela, velho. Aí ela saiu, eu falei: "Pô, essa menina jogou com Como você de assim? jeito aí", tipo assim, todo mundo falando que ela foi hiper bem, Hum. mas pra mim não foi. Aí eu até brinquei com a menina lá na hora, falei assim: "Não, não enche muito a bola dela não, que depois fica difícil de eu arrumar lá em casa". Mas assim, a gente vê com felicidade, né, por exemplo, Claro. não só a musa, agora eu vejo o Lobo tomando o Uhum. caminho também de começar a dar as aulas dele de capoeira, e o nosso papel é esse, é construir legado, né. Assim como os mestres mais antigos, assim como o mestre Gelon, o mestre Guerreiro, né, vem fazendo a sua história na capoeira e vão ser lembrados por gerações, é o que eu Perfeito. busco também, né, daqui um tempo algumas pessoas que não sejam da minha família, que isso é normal, a família vai sempre lembrar de você, né. Claro. Mas as outras pessoas no mundo da capoeira, saber do legado que a gente deixou. Pegando esse gancho que você trouxe aí, a gente percebe muito que você fala, a sua fala é sempre de aprender, né? Apesar de você ter essa bagagem enorme, né? Teve várias experiências em outros grupos, né? Chegou até o Mestre Guerreiro, queria inclusive que você. Vão ser duas perguntas rápidas aqui. A sua relação hoje
com o Capoeira Luanda e o Mestre Guerreiro, né, que foi uma escolha sua e o mestre te acolheu nesse processo. E também você traz pra gente que você tem uma vontade de beber da fonte dos mais antigos também. E se você fala que você é um eterno aprendiz, como que é o porquê dessa busca, né? Você traz o mestre João Grande, né? A vontade de conhecer uma lenda, né, da capoeira. Tem o mestre Gelon, né, que é o nosso mestre que é um baluarte da capoeira. Então, é isso. Como é para você essa busca incessante pelos mais antigos e você sempre trazer que você está sempre É, aprendendo? de onde vem essa sede, né? Esse lugar aí. Cara, eu parto do pressuposto que é o seguinte: quando a gente é um eterno iniciante, um eterno aprendiz, você nunca vai perder o encanto pela capoeira. Uhum. Porque às vezes você imagina que você já sabe de tudo, que você já viu tudo e conhece tudo, e você passa a perder o encanto. E eu acho que o capoeira ele nunca pode perder o encanto. Então eu vejo, por exemplo, as inquietações do nosso mestre, o mestre Guerreiro, de sempre tá buscando o melhor para a capoeira, sempre tá buscando o melhor para o trabalho, né, em prol dos alunos. Uhum. E isso me inspira. Então, assim, quando eu vim para o Capoeira Luanda, eu me senti muito acolhido e eu vi que foi um lugar muito assertivo, porque todas as buscas que eu tinha em relação a construir trabalho, né, a trabalhar com atividade física, o mestre me mostrou um projeto no passado e eu falei: "Caramba, velho, isso aqui é muito massa". E ele tentou empregar a capoeira em Uhum. todas as escolas de Goiânia, né, Uhum. colocava pessoas para dar aula, tal. E eu falei assim: "Cara, isso aqui a gente pode voltar para a questão da atividade física". Sim. E aí eu voltei essa ideia para dentro dos condomínios, não para as escolas, né, igual ele Sim. fazia. Então eu fui vendo que muita das minhas inquietações, das coisas que eu vinha buscar, eu encontrava aqui. Porque é uma escola de formação, é uma escola que eu costumo dizer para as pessoas que eu converso, que me perguntam sobre a escola, que é uma escola de pensadores, que tem várias Massa. pessoas que têm formação, então tem pessoas que têm Inúmeros pensamento saberes, né? crítico, né. Isso é importante, porque às vezes, várias pessoas com pensamento crítico, a gente consegue construir coisas de qualidade. Que massa. Então assim, minha relação com o Mestre Guerreiro ela é muito transparente, né, eu gosto muito do jeito que a gente, lidar um com o outro. Quando eu vejo que tem uma coisa que está me incomodando, eu chego nele e falo, e do mesmo jeito ele tem comigo. Uhum. No passado eu guardava muitas mágoas, muitas, inquietações de algumas situações que Que a acontecia, capoeira e proporcionava quando ali, eu né? vim para o Capoeira Luanda eu falei: "Não mais, isso não vai fazer parte Veja dessa bem. trajetória daqui para frente". E isso foi muito bom para mim, enquanto capoeirista, Uhum. né. Em relação a essa questão da gente beber da fonte, os mais velhos sempre têm o que ensinar, sempre tem uma visão para te passar. Às vezes uma pessoa que ela caminha muito mais longe, ela tem muitas experiências, igual o Medialon mesmo. Fiquei 30 dias com ele lá na Europa, ouvindo, e não me cansava de ouvir, e toda hora que eu sentava do lado dele, eu ficava fazendo perguntas e perguntas. Porque se você não sabe da onde você veio, você nunca vai saber aonde você quer chegar, né? Perfeito. Então, assim, eu tenho. É até engraçado isso, eu não tenho ídolos fora da capoeira. As pessoas que eu admiro na capoeira, na minha vida mesmo, são os capoeiristas, né? Pessoas que, igual eu conversei com o mestre Guerreiro um tempo atrás, até ali fora eu tava falando, a gente conversando, ele falando que na época que ele começou capoeira, nem um abadá de capoeira ele tinha. Onde ele chegou hoje? Não é inspiração para todos nós? Uhum. Cara que viaja o mundo, né? Ensina, tem um processo de aprendizado muito fantástico, né? Tanto ele quanto o mestre Gelon e todos os mestres da escola que a gente tem hoje, né? Então não tem como não inspirar, não estar num lugar onde você aprende o tempo inteiro. Não só com o mestre, mas igual eu falei, a gente tem várias pessoas que Trocas ali no têm nosso dia a dia ali, né, de um conversa. um senso crítico muito grande, então às vezes a gente conversando, igual a gente às vezes papeia, Uhum. que não é muito, né, mas às vezes esse pouco tempo a gente aprende muita coisa. Ah, existe um lugar na capoeira, né, que a gente costuma, encontrar, que é esse depois, né, do treino, depois da roda, ou antes do treino, ou antes da roda, e que faz parte de um aprendizado, assim, extraordinário, né. Ontem a gente estava lá no treino com o mestre e ele parou para comentar algumas coisas da roda,
E aí, sobre essas leituras que, né, o senhor traz pra gente de encantar com a capoeira, né, às vezes, você fala assim: "Não", e aí pra você entender, né, o cara que tá ali jogando, um aluno perguntou: "Então, a pessoa que dá a volta ao mundo, ela pode cantar?" Aí ela falou assim: "Pode". Aí, mas é porque aí o aluno falou assim: "Não, é que normalmente eu vejo o mestre fazendo". Aí o mestre falou: "É porque ele sabe, ele tem segurança, né, ele sabe o que está fazendo, ele tem segurança e ele tem, propriedade para fazer. Você não vai ver um aluno por conta de todo esse contexto, né". E aí, às vezes, o aluno fica de fora, não entende isso, e perceber isso é mais um encanto que ele: "Puxa, aquele negocinho ali que até então ficava meio". E aí, o que você traz, né, tipo, desse lugar onde a gente pode encontrar dentro da capoeira, que é multifacetado, né, de encanto, né, de vislumbre, né, com a nossa arte que é perceptível quando a gente começa a conversar e trocar essa ideia, né. E aí, só para a gente poder também, né, comentar sobre essa questão da capoeira e do processo que eu disse que é a relação do futuro, você está agora construindo também, já faz parte do quadro de contramestre da escola, está construindo esse lugar de mestre também da escola, e esse lugar de autoridade que já existe, mas de consolidação dele também. Como é que está sendo? Eu sei que Tem corda marrom e preta chegando aí, hein? isso, então. Porque existe uma transição do professor para o contramestre e Sim. hoje existe uma outra transição, que é essa evolução para a corda preta, né, e posteriormente esse lugar de mestre, né. Como é que você enxerga isso? Qual que é a sua a palavra que vem, né, de objetivo, ambição, né, projeção para o futuro, e esse lugar, como é que ele é? Como é que ele tá no meio do caminho, mas ao mesmo tempo é próximo, e uma transição. Então, eu acredito que a gente tem que sempre tentar galgar o melhor, né. Muitas pessoas, às vezes, me falavam assim: "Ah, você importa com corda?" Eu importo, Sim, porque se eu treino, se eu dou minha aula, se eu tenho um compromisso com a capoeira, eu treino para chegar, claro. porque tudo na vida você tem que ter um objetivo para aquilo, Uhum, né. E se você me perguntasse lá no começo da capoeira se eu queria ser um mestre de capoeira, talvez eu falaria para você que não, uhum. né, porque era uma coisa, igual você acabou de falar, Distante. muito distante. Hoje eu vejo que é uma coisa muito palpável na minha vida, Sim, que o tempo vai me entregar isso, tá sendo construído. porque eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz há 30 anos: treinar, aprender, né, e ter dedicação, tanto compromisso com a escola, quanto compromisso com a capoeira. Porque, eh, a gente tem que entender o seguinte, que o Capoeira Luanda está construindo vários capoeiristas Sim, para a escola e para o mundo da capoeira. E aí você tem que entender o processo de também não ser um mestre de capoeira só para o Capoeira Luanda, mas para a capoeira em geral. Então é o que eu venho tentando massa. construir, né, com as minhas amizades, meus networks, com as minhas viagens, aprendendo o mundo afora, visitando, Uhum. né, trazendo amigos para os meus eventos. Fico muito feliz quando eu faço um evento, dá 300 capoeiristas, 200 capoeiristas, várias cidades, vários estados. Isso mostra, o compromisso que eu tenho com a capoeira há muitos anos. Uhum. Não só eu, mas a professora música que vem me acompanhando, Perfeito. nessa trajetória. Então, para mim, eh, eu tô sentindo uma normalidade, né, nessa Uhum. questão, porque eu acredito que, igual Faz o mestre parte. fala, né, eu tô te dando o valor que você merece. Maravilha. E cada pessoa que ela busca algo, que ela se mantém naquilo, ela Merece. vai ter o seu reconhecimento. Então Sim. tá chegando e eu acolho com, assim, com muita emoção, né, e vai ser vou continuar sendo contramestre do mesmo jeito, mas buscando Um um nível futuro, bem próximo da exato, da corda corda preta. preta. E é muito legal você compartilhar isso com a gente, porque normalmente, às vezes, as pessoas a gente escuta esse outra fala, né: "Ah, não, eu não quero a corda, pra mim tanto faz, tanto fez", mas a gente sabe que No se fundo, no você fundo, participa de um sistema de graduação, existe ali um peso sobre essa relação, e às vezes a gente tenta deixar isso um pouco, mas é muito mais pelo processo, pelas várias situações que existem no universo da capoeira, mas isso é muito legal e é importante que a gente
né, apresente isso aqui na nossa conversa, que o Roberto traz isso pra gente, porque é uma coisa Muito que é da sincero da nossa. parte Sim, dele, não, sem eu demagogia acho que é nenhuma, isso, né? é fundamental, né? E é uma coisa que a gente conversa muito também sobre esse processo, né, da capoeira. E eu fico muito feliz aqui de estar hoje registrando isso, mais do que nunca, né? O Luanda Cast, esse espaço de registro de memória em vida ainda, da gente estar aqui compartilhando esses saberes, né? De estar vivendo essa experiência das graduações, né? Da escola. E a gente realmente agradece muito, né, a sua participação aqui com a gente. A gente fica muito feliz com essa nova etapa, né, de estar aqui hoje com você, como a gente estava comentando, é algo que agrega muito para nós. Espero que você tenha gostado também de estar aqui com a gente. Manda uma mensagem para a galera, a gente vai ter o Festival Luandê, alguma reflexão ou uma frase do Roberto Mova, né, como você disse, sobre o seu legado, né, sobre o que te materializa dentro desse lugar de capoeirista, né, de capoeira, de pai de família, de dono, né, de uma empresa que também trabalha com a capoeira, de um cara que está ali na periferia, que trabalha com a capoeira, que tem um trabalho na escola, na educação pública, né, funcionário público, dessa metamorfose que é o Alberto Mova, né? Fala pra gente, manda um recado pra galera, né, sobre a capoeira, sobre você pra gente encerrar esse Então, podcast hoje. ser um eterno aprendiz, né? Porque na vida da gente, a gente nunca deixa de aprender. E dizer para as pessoas, às vezes, que tem um trabalho eh, de capoeira na periferia, aí que você mostra que você é um profissional de verdade. Porque você, até me emociono em Claro, falar isso agora. é isso. Você ganhar dinheiro é fácil, né? Mas você entregar o seu tempo, dedicação, pra uma causa que não te traz benefício honorário, isso é profissionalismo de verdade. Perfeito. E quando eu faço meus eventos e vejo uma qualidade imensa, muita gente, muitas pessoas ali naquele momento, me enche de alegria. Massa. Eu vejo que eu tô na trajetória certa e que eu tô construindo um legado para outras pessoas seguirem o meu caminho. Maravilha. Cara, que coisa bonita, também me emociona aqui também, porque só a gente sabe que acompanha essas pessoas aqui, o quanto uma trajetória é difícil. Então, olhar para um atleta, olhar para um profissional O recorte desse do Instagram. tamanho, e você não entender o caminho que ele passou para estar nesse lugar, é muito leviano, né? De você pensar que, me tornei, ele é capoeirista e deve ter se transformar do dia para noite. Não, tem muita dor, tem muito processo, tem muita inquietação, tem muita inconsistência no processo. E Obrigado muita pela alegria, sua porque senão a gente não entrega tava aqui. e é muito inspirador, e parabéns por você levar a capoeira para essas pessoas que às vezes não podem pagar o valor para ter um Isso. esporte tão E a gente bonito fica como muito esse. feliz, Mova, de verdade mesmo, só mais uma vez registrar isso. A escola ganha muito, assim, eu particularmente falando da minha experiência enquanto aluno da escola, a gente é muito feliz e eu fico realmente também encantado com esse lugar que você também hoje está dentro desse lugar de profissional da capoeira, de professor da capoeira. E uma outra fala que eu queria deixar também era o seguinte: às vezes a sua vida tá conturbada, né? A capoeira ela é uma arte marcial que ela é diferente de todas as outras. Às vezes você fica 30, 40 anos lá de um mestre, ou seguindo a capoeira, né? Uhum. Às vezes você não está feliz num lugar, mas enquanto você respira, tenta buscar a sua felicidade. Às vezes aquele lugar não te cabe. Sim. Busque outro onde você possa ser feliz, igual eu tô sendo feliz aqui no Capoeira Luanda hoje, né? E se você às vezes não tem tempo, meu trabalho tá me apertando, a minha faculdade tá me apertando, cara, vá um dia, vá de 15 em 15 dias, vá uma vez por mês, mas não se afaste da capoeira. Porque a capoeira ela é feita de pessoas e eu tenho certeza que ela precisa de você no nosso meio, né, para que a nossa arte ela possa ainda chegar em muito mais países que ainda não conhecem essa arte tão linda e bela. Que Maravilha. coisa bonita. Gente, Ai, ó, que massa. Não, a porque gente a gente finaliza aqui com um momento de emoção, né? não teria como terminar melhor com essa mensagem, E com é essa isso, né? reflexão. A nosso slogan é onde a ginga Vira vira conversa. conversa e a história ganha voz, né? E hoje nós ganhamos muito com o contramestre Roberto Mova. Obrigado pela Valeu sua demais. presença. Obrigado Quero mesmo. pedir para vocês
que o sigam, né, na rede social, é Roberto Mova, né? Roberto Mova Oficial, e também tem a página nossa lá do Mova Mova. para Mudar, que é a nossa assessoria esportiva, e tem a página do nosso projeto Mova Cultural. Opa, Esse projeto Mova Cultural, quem quiser contribuir também, né? Participar aí dele também. Agora já estamos na empreitada do Se Mova na Ginga 2026. Uhum. E agora no Festival Luandê a gente já vai estar lá apresentando a nossa proposta para esse ano. bacana. Perfeito, é isso, galera. Ó, E sigam a nossa página, né? Luanda Cash, o Instagram e o nosso canal no YouTube. Dá uma força pra gente perfeito. e interage lá. Luanda Cash também no YouTube. Isso, Capoeira Luanda Oficial, Luanda Cash. Mais uma vez, muito obrigado, galera. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Obrigadão. Cara, melhor impossível. Eu derrubei até o microfone de novo. Você tá vendo que eu tô com problema com eles aqui. Arthur, Eu nós dei uma passamos cabeçada aí em um. 30